Bom, ainda falando sobre profetizar vida, que está em Ezequiel 37, capítulo 9, segunda parte. Só ressaltando que falei no outro vídeo, que foi Josué quem orou e foi dada a ordem e o céu parou. Josué capítulo 9, versículo 2. Também em 2 Reis 18:38 fala que o profeta Elias orou e veio fogo do céu, que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água. Isso sucedeu quando Elias desafiou os profetas de Baal, que o Deus que respondesse com fogo, esse sim era o Deus verdadeiro. Eliseu também orou e o filho da sunamita ressuscitou. Está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 35. É evidente que Deus estava com esses profetas, pois Deus tinha prazer, se comprazia com a vida de comunhão que eles levavam, com a vida de comunhão que eles tinham com Deus. Eram homens mortais assim como eu e você, que somos homens e mulheres mortais nos nossos dias, nos dias de hoje, na nossa geração. Qual a diferença de nós para eles? Onde está essa diferença? Reflita. Mas focando mais na parte B do versículo, que diz que o vento venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos. Essa tradução é na Bíblia da linguagem de hoje. Sabe, queridos irmãos, amigo que estiver ouvindo, o tempo vai passando e deixamos ou ficamos desapercebidos para algumas coisas. Não sei, na verdade, como bem classificar a palavra, mas vou usar o seguinte termo. Perca de temor a Deus, tanto faz, usado por alguns e usado por outros também. Todo mundo faz. Todo mundo faz. Você já vai entender onde quero chegar com isso. Queremos hoje em dia ter tanta privacidade. O pessoal de cada um não tem nada a ver com isso. Todo mundo tem total liberdade de ter essa privacidade. Mas muitos se perdem na busca pela privacidade. E isso se torna, na verdade, uma privacidade excessiva. E se a privacidade é excessiva, você começa a perder o controle. Tudo que perde o controle é perigoso. E nessa privacidade, você acaba perdendo o contato com Deus. Você acaba buscando coisas que, na verdade, não teria necessidade. Essa tal privacidade excessiva, ela começa a ocupar o lugar de Deus. A sua privacidade na tela do telefone, no toque do telefone, no teu telefone, no teu smartphone, no tablet, iPad, e toda a tecnologia avançada que tem hoje, tablet, Note e tantas outras por aí. E aí nós acabamos, muitos acabam olhando o que não deveria de olhar. Acaba acessando o que não deveria de acessar na sua tal privacidade. E isso se torna um hábito.
E hábito daqui a pouco se torna em ação e é perigoso. Tudo que é demais é perigoso, como já falei. Aí você pensa assim, mas está só a um clique. Está só a um clique. Quem vai saber? Depois é só deletar do histórico. Mas não é bem por aí não o caminho. Alguém invadiu a tua privacidade. Alguém sabe o que tu fez. Alguém viu. Aí, amados, é que começamos, que você começa a fazer tua vida, nossas vidas passar por um processo de sequidão e de morte espiritual. Começamos a morrer espiritualmente falando quando deixamos de confessar nossos pecados. Quando pensamos da seguinte forma: um pouquinho, é um pecadinho, todo mundo faz, todo mundo vê, que mal tem. Mas deixa eu te lembrar uma coisa: Deus não faz assim como eu e você. Ele não classifica tamanho de pecado entre pecadinho, pecadão e pecado. Para Deus, pecado é o mesmo. Pecado vai ser sempre pecado. Eu e você não vamos conseguir mudar isso. Não está a só um clique ou só a deletar do nosso histórico. Para Deus, pecado é pecado. Isso é bíblico. Está na Bíblia. O que nos afasta de Deus? Os nossos pecados, as nossas iniquidades nos afastam de Deus. Mas como Ele é um Deus tão bom, tão misericordioso, tão compreensivo, tão compassivo, tão fiel, as multidões das misericórdias dEle nos limpam, nos purificam, nos perdoam todos os dias, porque somos pecadores. Como já falei no outro vídeo, Deus não ama o pecado, mas sim Ele ama o pecador. Pecado não confessado traz enfermidade espiritual. E enfermidade espiritual precisa ser tratada. Porque se não for tratado, a enfermidade espiritual tem uma triste notícia para te dar. Acaba em morte. E morte, quem é que gosta do cheiro da morte? Quem é que gosta de sentir o cheiro de morte espalhado no ar? Ninguém gosta de ir a um velório ou ir a um cemitério. Parece que paira o cheiro da morte no ar. É perigoso isso, tenha cuidado. Qual é o cheiro que você anda espalhando? Até é engraçado de perguntar, né? Parece que de repente pode-se tomar um banho de perfume por aí e dar uma enganada no cheiro. De repente sair sem tomar um banho. Mas isso é muito delicado, é muito sensível aos olhos de Deus. Aos olhos do Pai, eu e você somos especiais, por isso eu creio, eu acredito, com certeza, tenho plena convicção que Deus está tratando com a gente com carinho de pai para filho, para que nós não venhamos nos perder no caminho, não venhamos ser esses mortos espirituais,
mas que nós venhamos ser aqueles valentes soldados, aqueles valentes de Davi, que não tem medo de enfrentar a luta, que não tem medo da batalha, que passa pelo que tiver que passar, enfrenta o desafio que tiver que enfrentar, encara face a face o gigante. Se você está de repente passando por um problema desse tipo na tua vida, se você por acaso em alguma circunstância da vida não confessou o teu pecado que de repente já está enclausurado há quanto tempo. Talvez você nem lembre mais, talvez eu falando sobre isso com você venha à tua memória, te traga à tona no pensamento. Então hoje você tem a oportunidade de confessar o teu pecado diante de Deus, diante dos homens também, se quiser. Se aconselhar com um pastor que você confie, ou uma irmã de oração que você confie, que vai orar junto com você e te orientar pela Bíblia, para não ocorrer morte espiritual. Não queira morrer pelo caminho. Não deixe o cheiro da morte começar a invadir a tua vida. Antes que isso aconteça, corra para os braços de Cristo e se livre desse fardo. Esse fardo que é pesado, que te cansa, que te oprime, que te deixa triste, que te afasta de Deus, que te afasta da comunhão com Jesus, que te afasta dos teus irmãos e das tuas irmãs. Você pensa, você olha de repente que o ministério é culpado, que o pastor, que o encarregado, que o obreiro, que os membros, que toda a igreja, enfim, é culpado. Não, muitas vezes os culpados somos eu e você mesmo, que deixamos chegar a tal ponto e estamos doentes espirituais por não confessar o nosso pecado, por participar muitas vezes do corpo e do sangue de Jesus Cristo indignamente. Mas temos oportunidade ainda, antes de Jesus vir e arrebatar a sua igreja, de nos livrar desse fardo, de deixar o Espírito Santo soprar o fôlego de vida dentro de nós, para que vivamos de novo, para que vivamos com uma vida abundante, com uma vida que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus sonhou e determinou para nós. Eu sinto uma alegria imensa em falar, em compartilhar disso com você, porque eu sei que o Espírito Santo está tocando na minha vida e eu creio que Ele pode tocar também na tua. A mensageira aqui, como já falei, na congregação em que trabalho, ou o mensageiro que fosse, pode ser cheio de falha, cheio de defeito, mas a palavra é do Senhor, a palavra é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela corta de um lado para o outro na nossa vida. Que possamos pensar, refletir a cada dia em nossas atitudes, em nossas decisões, que possamos rever toda a nossa estrutura espiritual, todos os nossos conceitos de igreja, de povo de Deus, de testemunha da palavra, que o pecado fique longe das nossas vidas. Não podemos evitar que passem os pensamentos aqui dentro. Aquilo que não é certo diante de Deus, a gente muitas vezes não consegue evitar que passe.
no nosso pensamento, no nosso coração, ou que sem querer pronuncie alguma palavra que não era para ter pronunciado, tem uma atitude que não era para ter tido. Às vezes, como somos homens mortais e mulheres, temos atitudes erradas, muitas vezes querendo fazer o bem e o mal já praticamos. Mas enfim, o passarinho pode vir e voar sobre a nossa cabeça, mas o ninho ele só vai fazer se nós deixarmos ele fazer. Nós podemos fugir da tentação, podemos fugir do embaraço. José fugiu, Davi ficou ali. Não foi a guerra, ficou no palácio. E veja o que aconteceu. Ele não resistiu à tentação. Cedeu aos desejos do coração, às obras da carne, e caiu com Betseba. Mas ele teve que pagar o preço do pecado. Seu filho nasceu morto. Ele se arrependeu sim. A Bíblia diz que ele era o homem segundo o coração de Deus, até o homem segundo o coração de Deus errou, se arrependeu, mas ele teve que pagar pelo seu erro. A espada não se apartou da casa dele. Seu filho nasceu morto. Amon violentou Tamar. Que possamos realmente pensar em tudo que temos feito e nos arrependermos. Se há alguma coisa para se arrependermos. Porque eu, como pecadora, todos os dias tenho algo para me arrepender. Todos os dias pode passar por minha mente algo que não deveria de ter passado. E eu preciso confessar diante de Deus, eu preciso me arrepender. Porque senão eu corro o risco de cair em sequidão espiritual, de cair em morte espiritual. E a enfermidade espiritual assolar a minha vida, assolar o meu ser, e eu não ter paz, não ter alegria do Espírito Santo. Por isso eu prefiro a cada dia me humilhar diante do Senhor, pedir para Ele ter misericórdia da minha vida e confessar os meus pecados. Que façamos parte, como já convidei você, convido novamente, que façamos parte desse exército de valentes e que o sopro de vida esteja em nós para profetizarmos vida para a nação, mas para profetizarmos vida para a nação, para as nações quer que seja. Precisamos primeiramente nós estarmos curados de tudo que nos afasta de Deus, de tudo que ainda impede que Deus possa agir mais, muito mais nas nossas vidas. Nós primeiros precisamos ser limpos, nossos lares, nossas casas, nossas famílias, nossas igrejas precisam ser restauradas, curadas de enfermidades espirituais. É essa palavra que eu deixo para você. Profetize vida, mas primeiro seja a vida, que a vida esteja em você.